Bom, pessoal, aí, tudo bem? Como é que vocês conseguiram fazer lá a atividade do Moodle? Então, na, então, na aula passada ali a gente viu, né, a aplicação de reconhecimento facial. Então, tem um- fiz lá um caderno, né, até uma brincadeira aí que eu peguei eu e meus irmãos para ver se a, se a gente se confunde a rede neural, né? Eu e os meus irmãos somos parecidos, né, de certa forma. E aí a gente viu, né, uma brincadeira ali que realmente, né, deu alguns irmãos parecem mais do que outros. Daí eu peguei um ator que não tinha nada a ver com a família e realmente ele ficou bem mais separado, né, do que eu e os meus irmãos. É, então essa foi a aula passada, né, que a gente falou um pouquinho sobre visão computacional para reconhecimento facial. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre detecção de objetos, tá? Que é uma outra aplicação aí bastante importante. Talvez ela seja tão relevante, né? Principalmente para aplicações práticas, quanto são as IAs generativas, né? De linguagem generativas. Né? Ele tem muito potencial aí para ser aplicado em várias áreas, né? E já está sendo aplicado em várias áreas, mas tem muito mais potencial de crescer ainda e de a gente criar outras aplicações, né, que a gente ainda nem mapeou ainda, talvez. Então esse tipo de rede neural aí ele vai então reconhecer objetos, vai detectar objetos, consegue segmentar também objetos, né? Até então a gente só estava vendo aquela IA que a gente mostrava uma foto e aí a IA, a rede neural reconhecia o que era aquela foto, né? Então você treinava ela com imagens de várias coisas, é, cach animais, cachorro, gato, pessoas, árvore, várias coisas, e você falava, né, o que era aquilo lá, dava exemplos para ele e a rede neural aprendia. Depois a gente mostrava ali as imagens e ela identificava o que era, né? Vocês até tinham feito aí, é, quem, quem teve a oportunidade de conseguir fazer lá usando o Teachable Machine, né? Até treinou lá sua própria rede neural, viu como é que funciona, né? É, e basicamente essa foi um dos primeiros, uma das primeiras redes neurais, as primeiras redes neurais de CNN foram utilizadas dessa maneira, né? Para identificar o que tinha na imagem. Mas a partir de então a gente começou a querer fazer um pouquinho mais, e um pouco além disso, né? Porque a classificação em si, ela tem algumas limitações, né? De a gente só classificar o que tem naquela imagem. Uma das limitações é que a gente só sabe o que está naquela imagem, né? Qual objeto está presente naquela imagem. E o que vai acontecer se tiver mais de um objeto, né, no qual a rede neural foi treinada? Se eu tirar uma foto que mostra uma pessoa e um cachorro, o que que a rede neural vai descobrir daquilo? O que que ela vai ver? O que que ela vai achar que é aquilo ali? Né? Ela vai escolher dentre um ou outro, né? Apesar de gente de serem os dois, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Para que a gente vai detectar objetos, então? Tá, essa imagem de fundo aqui é uma imagem de célula, né? Tridimensional aí, uma microscopia de varredura aí, e ele passou ali um segmentador, né? Um detector de objetos justamente para contabilizar o número de células aí que estão presentes. Então, essa é uma das aplicações, né? Para que a gente vai querer detectar objetos? Então, um grande motivo é que a gente detectando objetos, né, a gente vai conseguir saber a localização,
da onde que está o objeto na imagem, né? Então, para carros autônomos é uma aplicação bem óbvia, né? Então, o carro autônomo tem lá suas câmeras, tem até alguns sistemas que usam laser, né? O LiDAR, e baseado nisso, né? Baseado nessa imagem da câmera, o carro autônomo vai conseguir detectar se tem pedestres, se tem outros carros ou obstáculos que ele precisa desviar, precisa frear, até a pintura no chão, né? Já é bem comum aí carros que têm o sistema de assistência de direção, né? Que consegue seguir, né, a pintura no chão, aí ele consegue manter o carro dentro da faixa. E funciona assim, né? Ele funciona por quê? Porque ele detecta onde que estão os objetos. Então ele sabe a posição deles dentro da imagem. Como a câmera no carro é fixa, né? Já tem a câmera numa posição correta, ele sabe então em que posição ele está em relação aos objetos que estão aparecendo na câmera, né? Então é uma aplicação óbvia. Então saber onde que estão posicionados os objetos na imagem, né? Então essa é uma aplicação clássica. Outra coisa, né? Outra vantagem é que a gente consegue detectar vários objetos. Então agora como eu consigo detectar aí mais de um objeto na mesma foto, né? Saber que existem vários objetos. E com isso, né, eu consigo, por exemplo, aplicações bem práticas da biomedicina, aí, né, a área do Fábio, né, aplicação bem prática aí de contagem de objetos na imagem, contagem de células, né, então você consegue aí passar esse classificador automático, esse segmentador automático, para ele descobrir quantos objetos tem na tela, quantos objetos tem na imagem, quantas células tem na imagem. Interessante, né, professor? E isso é bem interessante. É, Mas é uma aplicação bem vai prática. depender um pouco da câmera, do foco, né? A capacidade, Sim, aí a depende do eficiência. microscópio, né? Microscopia eletrônica. Aqui, na verdade, eu nem lembro do que era essa imagem aqui. Mas é microscopia eletrônica, né? Isso aqui, provavelmente. Não sei o que seja. Você que é da área aí, você que tem que saber o que é. Então, para que a gente e segmentar os objetos, né? Para que a gente segmenta? Então, uma coisa é detectar os objetos, né? Detectar onde estão, posição deles, né? Então, eu só coloco ali onde está a posição dele de maneira geral, né? Mas e em relação a segmentar os objetos? Como é que eu posso fazer isso, né? Para que eu vou segmentar os objetos? Então, segmentar o que é? Nada mais é do que eu desenhar exatamente, né, onde está o objeto aqui delimitado. Então eu consigo saber exatamente aqui em termos de pixels, né, o que cada pixel faz parte do que. Ah, isso aqui é pixel de cadeira, isso aqui é pixel de mesa, né, os pixels de mesa e assim por diante, tá? E a gente separa eles em segmentação semântica. O que é a segmentação semântica? Ela apenas classifica do que é o pixel da imagem. Então, a que classe pertence cada pixel, sem discriminar se os pixels pertencem a instâncias diferentes ou não, né? Então, por exemplo, aqui é tudo que está em azul, aqui é tudo cadeira, né? Ele não diferencia que tem quantas cadeiras tem aqui. Inclusive, essas daqui, ó, ele junta em uma só, tá? Então, ele só classifica em nível de pixel. Esse pixel pertence ao quê? É cadeira, mas não sabe quantas cadeiras tem, tá? Então, ele não permite saber quantos objetos a gente tem em cada classe, tá? Então, isso ele não permite a gente saber, tá? Quantos objetos tem em cada classe. Já a segmentação de instância, aí sim, né? A gente vai segmentar, vai separar aí cada um das instâncias. Então a gente consegue diferenciar os objetos, né? Identificar objetos distintos. Então vai permitir aí, por exemplo, a gente contar, né? Os objetos que tem. E como exemplo aí o
o YOLO, né, um dos mais utilizados, e o SAM também, que é bastante utilizado. Tá? Depois tem, se vocês quiserem seguir ali, tem os links lá, eu vou deixar os slides para você, né, para vocês, do YOLO e tem ali, opa, aí eu cliquei ali, saí da apresentação, e tem aqui também como eu falei, né, para vocês, que na verdade a maioria dos materiais que tem de, de rede neural, ou artigo científico, mas que nem é publicado, a maioria nem é publicado em revista analisado por pares, né? A maioria é só publicado em OpenPrint, assim, né, no Arxiv, é um dos mais comuns, tá? E é bom que ele fica aberto, fica gratuito, qualquer um pode abrir, pode ver, né? Pode ler. E ou tem bastante material em vídeo também, né? Então normalmente ou é artigo científico, ou talvez você vai achar um tutorial explicando como é que você usa um modelo específico, né? Mas tem bastante material também em vídeo, né? No YouTube você vai achar muita coisa, principalmente em inglês, né? Você vai achar muito material aí de rede neural. E esses materiais aí de rede neural, eles são... É uma área que é muito recente, né? Muito atual, todo ano muda. Então vocês veem aí que são publicações extremamente recentes, né? 2023, tudo... Vamos, mais antigo que você vai achar é 2015, né? Depois é tudo para frente de 2015, tá? Então, são coisas muito recentes, né? Por isso que não tem livro, até porque se alguém escrever um livro, no ano que vem já está desatualizado, né? Já vai sair um monte de outras coisas. Então, não tem muito esforço de criar, de sistematizar livros em redes neurais, até porque é uma área em pleno desenvolvimento, né? Talvez ainda não vale a pena, talvez quando estabelecer um pouquinho mais, vale mais a pena, quando já tiver aí mais bem estabelecido. Por enquanto, a maioria dos materiais são assim, são artigos científicos, são vídeos de divulgação científica no YouTube, tem bastante, né? E é muito rápido, né? Todo, todo mês sai um negócio novo aí, você tem que ficar de olho. E tem vários canais lá, depois eu posso dar passar uns canais para vocês lá do YouTube, né? De redes neurais, e tem bastante de inteligência artificial, tem bastante canal bem interessante aí de seguir que fala sobre isso. Isso que é tudo, a maioria é em inglês, né? Tem alguma coisa ou outra em português. Beleza? Então a diferença aqui é segmentação semântica, tem aqui o Deep Lab V3, né, e o SegFormer, são os mais famosos aí dessa área, e ficou meio escondido ali. E de segmentação de distância, o YOLO e o SAM aí são os mais famosos aí, os mais utilizados, tá? E quando que eu uso cada um, né? Para que eu uso uma semântica, por exemplo? Parece que não tem utilidade, né? Você fala, mas a de instância parece ser muito melhor do que a semântica, tem muito mais valor, tem muito mais detalhe de informação. Mas às vezes tem aplicação que não importa muito, né? E obviamente que a segmentação semântica ela é mais rápida e mais leve de ser realizada do que a segmentação de instância. Então, e chega até em resultados melhores, porque é mais genérico, né, do que a de instância. Então, muitas vezes a gente só está interessado em quantificar quanto que tem de cada classe, quanto que tem de pixels na imagem de cada classe. Né? Por exemplo, uma aplicação comum é em análise de uso do solo, por exemplo, né? Você quantificar quanto que tem, por exemplo, no total de vegetação em um mapa, quanto tem de floresta, quanto que tem de agricultura, por exemplo, você
Então você pega uma foto do, sei lá, do Google Earth, satélite, de imagem aérea, e aí você passa lá no segmentador semântico para saber isso. Porque você só quer saber quanto tem no total, né? Não importa, tem um pedacinho aqui, outro ali, não importa muito para você. Você quer fazer uma análise global de quanto que tem de porcentagem de vegetação em determinado município, por exemplo. Né? Aí essa semântica já é o suficiente. Enquanto que a gente tem a segmentação de instância, que aí vai identificar cada um dos objetos. Aí é um dado bem mais interessante, né? Tem mais detalhe. Então a gente consegue quantificar, saber quantos tem, né, de cada um. Então, contar quantos tem de cada objeto. E além disso, você consegue saber a área, né, que tem de cada objeto. Então é muito comum usar esse tipo de classificação na medicina, né? Como eu mostrei lá para contagem de células, né? Ou para calcular tamanhos de órgãos. Então você pode passar numa ressonância magnética e passa a imagem lá, ele identifica quais são os órgãos, já calcula o tamanho, né, dos órgãos, e aí você pode comparar com o padrão de normalidade para saber se os órgãos estão no tamanho normal, né, esperado. Tá, e como é que ele funciona, tá? Ele, na verdade, é uma rede neural convolucional, né? De certa forma comum, né? Não tão comum, mas de certa forma é uma rede neural convolucional. Tá? Deixa eu só calibrar aqui. Eu sempre esqueço. Professor, é uma rede já treinada Sim, ou é já. um modelo para ser treinado? A maioria já é treinado, já, mas tem como você treinar, eu vou falar também disso. Mas a ideia então é que ela é uma rede neural convolucional, né? Comum, lá você vai passando lá por várias camadas, aí vai aumentando, né? O número diminuindo o tamanho das imagens, mas aumentando o número de camadas e assim por diante. Né? E no final a gente sai ali, né? A rede neural em os neurônios lineares, né? Lembra que a gente falou que no final a gente transforma em um vetor linear, né? Pega cada um dos pixels e mapeia aqui para fazer um negócio linear. Para a gente sair aqui, por exemplo, isso aqui, quando a gente estava falando de classificação, isso aqui seria a probabilidade de ser cada uma das classes, de ser árvore, né? Probabilidade de ser árvore, probabilidade de ser cachorro, sei lá. Então, cada um dos neurônios vai sair uma probabilidade de de pertencer a uma classe, né? Então, assim que funciona uma rede neural de comum, né? Que a gente fala na verdade, usando de classificação, uma rede neural CNN de classificação. E o que sai aqui no final, né? Numa rede neural desse tipo aqui de segmentação. A diferença é que a gente é justamente a saída, tá? Vamos supor que a gente vai segmentar só tem na imagem, a gente vai segmentar pessoa e árvore, tá? Então tem duas coisas aí que a nossa rede neural vai detectar. Então ela tem que fazer lá o bounding box da pessoa e o, o quadradinho em volta da árvore, tá certinho. Então ele tem que localizar onde está a pessoa, onde está a árvore e fazer aqui esse quadrado aqui, né? Chama de bounding box, caixa limite, né? De limite, que delimita aí onde está a pessoa, onde está a árvore. Como é que funcionaria isso daqui? Basicamente, esse vetor aqui que sairia no final seria algo assim. O primeiro neurônio aqui seria se ele identificou algum desses caras ou não. Se tem, então aqui tem. Aqui é só saber se tem um ou outro, tá?
Então ele vai sair um valor de 0 a 1, né? Tem algum desses caras, ele achou? Daí depois ele vai sair um outro neurônio aqui, 4 neurônios aqui, que vai falar o seguinte: a posição do X central, a posição do Y central, a altura e a largura, tá? Em inglês o pessoal usa W, né? Então o que é? A posição central, x, y, né? Supondo que uma imagem, normalmente o 0, 0 é o canto superior esquerdo, e aqui é o máximo, né? É o máximo XY aqui. Tá? O canto inferior direito é o máximo XY. Então ele vai sair aqui onde está em relação a XY, e normalmente esse valor aí que sai, ele é... Como a rede neural trabalha com número sempre de 0 a 1, o que eles fazem? Eles, em vez de pegar os pixels aqui, né? Porque normalmente a gente pega aqui, por exemplo, passa uma imagem de 240 por 240. Só que o que eles fazem? Eles normalizam isso para ficar de 1, 1, né? Então fica em porcentagem aqui. Então, por exemplo, ficaria aqui a pessoa que ficaria no X, por exemplo, em porcentagem, sei lá, daqui para cá, sei lá, 10%, 0,1, mais ou menos. Né? E Y um pouquinho mais, talvez Y 50%, né, para a pessoa aqui. Então esse seria o ponto aqui central da onde deveria sair, né, o XY aqui. Então esses neurônios aqui, se for uma pessoa, né, é para sair um X e um Y aí mais ou menos parecido com isso, tá? E o H e W é a altura, né, então a altura aqui, H, e aqui é o W, né, a largura do quadrante aqui, do quadro que ele tem que criar. Então, basicamente é isso. Esses quatro neurônios vão ser a posição da caixinha aqui, onde que está o meio, onde está qual é a largura e qual é a altura, tá? E depois mais dois caras aqui, que aí sim é a probabilidade de ser pessoa ou de ser árvore. Tá? Então ele basicamente é esse vetor aqui que vai ter que sair. Aí você vai calcular a função de perda em relação a isso. Se existir, se tiver um desses caras, tem que dar 1, né? Aqui, se não, tem que dar 0. E o x e y aqui, o x vai ter que dar a posição central da pessoa, posição central da árvore, a largura e a altura aqui do quadrante, então você consegue calcular quanto que desvia em relação a isso, e, né, se é pessoa ou se é árvore. Daí tem que sair aí, se é pessoa ou se é árvore. Beleza? Até aqui? Beleza. Interessante, é indiferente para ele o posicionamento, sem dúvidas. E aí, né, você pode, se tá, você pode estar pensando assim, beleza, mas como é que eu sei que tem mais de um objeto? Porque na foto, né, aqui, por exemplo, eu passei uma foto, tem uma pessoa e uma árvore. O que eu faço aqui? Se eu sair só um aqui, não tem como eu saber onde estão os dois quadros aqui, né? Então, na verdade, o que a rede neural faz, tá? Object Detect. O que a rede neural faz, na verdade, deixa eu pegar essa aqui que é mais pitoresca, acho que é melhor para o desenho em si. Isso, a internet tá ruim aqui. Tá boa aí o Meet, não tá travando?
tranquilo. Então, você pode falar, mas se sai aquele, se sai só, né, se saísse só um único vetor, né, aqui, por exemplo, tem uma, duas, três, quatro, cinco classes, né, então sairia 5 neurônios aqui, um de cada classe, mais as 4 de posição, onde está a posição dos bounding box, mais um se achou alguma coisa ou não. Mas como é que ele consegue detectar vários objetos ao mesmo tempo, né, nessa imagem, se saísse só um? Então, na verdade, o que a rede neural faz para fazer isso? Ela faz o seguinte, na verdade, ela não analisa a imagem inteira uma vez só. Ela divide essa imagem em quadrantes. Tá? Eu não vou conseguir fazer reto aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5, né? Então ele divide essa imagem em quadrantes. Nossa, saiu bem torto. Divide essa imagem em quadrantes. E aí ele vai passar cada um dos quadrantes por essa rede neural. Vai falar, esse quadrante aqui tem alguma coisa? Não, então isso aqui já vai dar zero, né? Isso vai dar zero e beleza. Aqui também vai dar zero primeiro, não achou, significa que ele não achou nada, tá? Então ele já vai passar várias vezes. Aqui aí depende um pouco de como é treinado, tá? Como você treinou essa rede aqui. Porque o ideal é a rede neural achar exatamente o meio aqui, né? E o meio aqui tá meio que na borda aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. O meio desse semáforo aqui, né? Então, na verdade, isso aqui não era para dar, tá? Isso aqui é para dar zero, na verdade, é para ele achar que está nesse quadrante aqui, tá? É até comum, né? Não sei se vocês já fizeram aqueles CAPTCHA do Google, né? Que fala assim, seleciona todas as imagens que tem semáforo. Aí tem uma imagem que tem um cantinho só, assim, né? Tem um quadrante, sei lá. Tem um quadrante que tem um trisquinho aqui, daí você fala, eu coloco ou não, né? Aí a neural também, na verdade, ela usa mais o centro, tá? Então ela tem que saber o centro aqui. Então aqui também não teria nada, não teria nada. Aqui sim, né? Isso aqui ele acharia aqui que, por exemplo, o semáforo, o meio tá aqui. Daí ele acharia esse cara aqui. Tá? E assim por diante. Ele vai seguir aqui. O meio da mulher é aqui, então aqui não é para achar, não é para achar. Aqui é para achar aqui, aliás, né? Então aqui vai achar. Aqui não, aqui não. E aí, assim por diante. Aí aqui vai achar aqui, aqui não, aqui vai achar o carro aqui, né? E aqui vai achar a pessoa aqui, tá? Aqui vai achar a bolsa aqui, né? O carro aqui e assim por diante. Aqui não tem nada, então não vai achar. Então, assim que ele consegue, então, determinar aí que tem, achar vários objetos. Uma vez que ele acha, né? Aí sim ele pega e analisa os vizinhos todos, né? Para saber. Aí ele passa essa imagem falando que tem um objeto aqui no meio, tá? Que tem um objeto aqui. Então ele vai ter que achar qual é esse objeto. A mesma coisa aqui, né? Vai ter que achar onde está esse objeto, onde está esse objeto. Então cada quadrante que ele passou, ele vai ter que associar a um objeto. Qual é o objeto predominante naquele quadrante? É comum ter mais de um, né? Por exemplo, aqui tem tanto parte do semáforo como do carro. Aqui a bolsa está perto do carro, né? Também. Mas ele vai falar assim, qual que é o que está mais inteiro, que está mais no meio do quadrante. Né? E aí ele acaba associando o que está mais no meio ao quadrante. Aqui. Tá? E aí a rede neural pode ter mais uma complexidade ali. Por exemplo, se ele achar
Se ele achar, por exemplo, que esses dois aqui, por exemplo, vamos supor que o quadrante, na verdade, a divisão da rede neural é arbitrária, né? Na verdade, você depende da rede neural, depende do modelo, ele pode dividir em 9 só, tá? Daí pode ser que dê esse problema aqui, né? Que aqui nesse quadrante aqui tem carro e tem a bolsa, né? Cadê? Esse quadrante aqui tem esse carro e tem esse homem aqui, né? E aí o que vai acontecer? Na hora que sair aqui aquele vetor final, vai acabar dando alto, né? Duas saídas vão dar mais alta. Né? Por exemplo, aqui no carro e bolsa vai dar alto onde é carro e onde é bolsa. E aí, nesses casos, ele pode ser que passe de novo pela rede neural, daí dividindo, né, esses dois caras em dois quadrantes aí, para poder separar e saber onde que está cada um desses caras aí. Aí pode ser que ele passe novamente, tá? Dependendo do modelo de rede neural que você usar. Beleza? E como é que eu treino esse cara, né? Da onde que eu tiro essas anotações? Quem que passa falar que é uma pessoa, que é uma bolsa, como é que você define isso? Aí existem algumas ferramentas para vocês fazer isso nas imagens. Tá? Essa é uma das mais utilizadas, uma das mais famosas, porque ela é aberta, né? É feita pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. Tá? E ele é uma página que você consegue abrir online, né? Ele roda, na verdade, na sua própria máquina, no seu navegador. Tá? E aí você simplesmente sobe aqui os arquivos. E aí você desenha as coisas que você quer de interesse, né? No seu caso. Você pode, por exemplo, é, pode fazer aqui, eu quero capturar o rosto e, e sei lá, é, e a orelha aqui, tá? E aí você anota a imagem, você fala assim, esse cara aqui, o que que ele é? Daí você vai abrir aqui e vai colocar aqui o label, tá? Aí você vai falar aqui que o 1 é o rosto e o 2 é a orelha. Tá? E aí você vai lá no outro e faz a mesma coisa. Pega lá, faz lá o. Tô fazendo simples, simplificando aqui, né? Óbvio que você for fazer, você vai fazer com mais cuidado aqui, mais certinho. Aí você põe lá rosto e orelha. Tá? Aí você salva isso. E ele vai já baixar aqui e basicamente esse arquivo que ele baixa já é o que você vai utilizar mesmo para treinar a rede neural, tá? Então a rede neural ela entende aqui, tá? Então acho que tem até um aqui, né? Então ele é um arquivo aí JSON, né? Bem longo. E aí ele tem algumas informações da onde vem esse arquivo, o que você, da onde você treinou, e aí ele fala que esse arquivo teste1.jpg, tá? Ele tem aqui essas regiões aqui definidas por esses polígonos. Tá? E esse polígono aqui tem um atributo que fala que é rosto. Tá? Ele tem um outro polígono que tem esses X e esses Y, e ele fala aqui que é o cabelo, sei lá. Esse aqui era o antigo ainda que eu tinha feito. Nem sei por que
por que que ele baixou. Isso aqui é meio bugado, às vezes ele baixa a versão que você tinha rodado antes. Aí agora tá a versão de agora, rosto e orelha. Né? Então ele sai ali, fala que é uma elipse, tem essas posições de centro, raio X e o raio Y é o rosto. Um retângulo é a orelha, elipse, rosto e outro retângulo na orelha. Então isso aqui é um dos formatos aí pra gente que você pode utilizar já para treinar a rede neural. A maioria, na verdade, não vem nesse formato, eles usam mais esse formato aqui, Coco. Né? Esse Coco aqui é um dos mais comuns. Só que às vezes ele é meio bugado, às vezes ele não sai direito. Ele não saiu. Às vezes eles têm que salvar o projeto, é meio enrolado aqui. Ele dá umas bugadas. Mas pelo menos esse arquivo deu certo aqui, você já pode pelo menos salvar ele e importar ele depois na hora que você quiser abrir. Tá, mas vamos ver aqui se agora ele sai. Acho que não. 608 só. Ele não tá saindo. Esse formato Coco aqui, basicamente o que vai mudar é que é aquilo que eu falei, né? Em vez de sair os valores absolutos aqui, x e y, ele sai valor percentual em relação à imagem já, né? Mesmo que a imagem tenha ali um tamanho lá, já definido. Né? A imagem tem lá um atributo xy. Não tem aqui, né? Mas se abrir a imagem, ela mesma já tem esse atributo. Tá, mas esse aqui, assim, ele é utilizado mais na pessoal que faz pesquisa na área acadêmica, né? Porque daí você usa essa ferramenta gratuita, não tá dependendo de empresa nenhuma, não tá dependendo de nada. O pessoal que vai fazer aplicação mesmo, que só quer fazer uma aplicação simples e rápida, costuma usar o RoboFlow. Né? Esse RoboFlow aí, ele é premium, né? Ele é meio gratuito, meio pago, dependendo do que você quer fazer. Dá para fazer bastante coisa de graça, mas se você quer fazer um negócio mais avançado, mais pesado, você vai precisar pagar. Mas para fazer anotação de imagem é bem bom, né? Ele é bem melhor, tá? Funciona bem melhor do que aquele outro lá. Aqui acho que eu não sei se eu tenho alguma coisa, mas basicamente é assim, né? Você cria um projeto, deixa eu iniciar aqui, ó. Você cria um projeto, pessoa, sei lá, pessoa e árvore. Tá? Ele vai saber árvore e cachorro. Daí você escolhe que você quer segmentação de instância, classificação, detecção de objeto. Tem esse tal do Key Point Detection. O que é isso? É para jogos, tá? Ele detecta a postura que você tá. Então, sei lá, você tá assim, ele vai detectar a postura que você tá, né? Isso aí para jogo de dança, para jogo de pose, né? Ele consegue detectar que posição que o seu corpo está. Né? Então ele sai os pontos chaves, por isso que é Key Point Detection. Ele vai falar, aqui tem, sua mão tá aqui, o cotovelo tá aqui, o ombro tá aqui. Aí ele consegue montar a sua posição. Isso aqui é para texto, né? É multimodal. Isso aqui é novo, não tinha até recentemente. Nem eu sei usar. Mas vamos pôr aqui no Instance Segmentation, só para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona. Aí eu vou pegar aqui uma imagem, sei lá, árvore, sei lá, e pessoa.
Dinheiro. Pronto. Aí não tem nenhum que aparece a árvore inteira, né? Só medindo o tronco, só. Aqui, sei lá. Só pra... Eu vou salvar aqui, sei lá, a imagem. Só pra testar ali rapidinho. Aí você coloca aqui, faz o upload das imagens, que eu vou fazer só de um, né? Mas obviamente você tem que mandar várias, né? Salvar. E aí a anotação dele é assim, né? Ele tem aqui o automático, só que automático ele gasta crédito, né? Então você é uma plataforma meio paga, né? Premium. Você paga para ser premium. Daí eu vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Manual. Só que ele também não é tão manual assim, tá? Ele já tem várias funcionalidades aqui, que na hora que você quer pegar aqui, ó, vou criar as classes aqui. Pessoa. Tá. Ó, ele já tem a funcionalidade que basicamente ele já vai selecionando, ele já usa uma inteligência artificial por trás, ó, que já vai selecionando, né, o que você quer. Aí você vai apertando Shift, ele vai colocando mais. Aí tem um jeito de você tirar partes dele. Então tem esse aqui, Label Assist, que aí é pago, né? Ah, não. Esse aqui ele é pago, aí você tem que gasta um pouco aí para você fazer. Mas tem esse método aí de basicamente que ele já vai Smart Polygon aqui. Ele é semi-automático, basicamente você não tem que fazer nada. Que como acho que eu não fiz muita coisa, ah, ele não tem que definir as classes certinho. Daí dá para deixar mais complexo, mais simples, né? Tinha jeito de tirar aqui, eu esqueci como é que é. Ah, é Shift. Você clica com o Shift que ele tira os pedaços que você não quer. Aqui é árvore, eu não quero esse pedaço. Que acabou indo com. Ah, tá, que aqui já tá fora. Beleza. Então dá pra você refinar e basicamente ele meio que vai fazendo sozinho, né? É manual, mas também nem tanto, né? Isso aqui é pessoa. Coloquei cachorro, era pessoa, né? E árvore. E aí, ó, aí já é bem até que automático, né? Não é tão manual assim. Ah, na verdade, só você clicar aqui no proibido aqui, que daí ele vai tirar já os pedaços. Aí, né? E assim por diante. Aí você pode ir fazendo aí. Aí, ó. Pegou bem certinho já. Árvore cachorro. Ficou errado aqui o label, mas beleza. É isso aí, daí você vai segmentando assim. Esse aqui ficou separado, né? Porque acabou ficando um pedaço da pessoa de um lado e outro de outro. Aí saiu 3 instantes aqui. A árvore e cachorro saiu 2 só. Mas basicamente é isso, né? Daí você consegue, daqui, você consegue já abrir isso direto em algumas ferramentas. Você pode. Aí você pode. Aqui, você coloca ali no dataset. Tem.
Aí você consegue abrir aqui no o Iolo, ele até tem já um tutorial. Ele já tem até um tutorial que mostra mais como é que você faz para pegar os. Não era esse. É, pois eu acho lá. Aqui é o tutorial mais básico de como que utiliza ele. Mas basicamente o YOLO é um dos mais utilizados porque ele é bem fácil, né, de utilizar. É, ele já é pré-treinado, né? Já tem os modelos pré-treinados e eles funcionam muito bem, né? Inclusive se entrando ali no Ultralytics ali, né? Ele tem ali tem bastante informação sobre o YOLO aqui. Cadê? YOLO V11. Tem informação ali de performance, tá? Ele já tem uma performance bem melhor já do que os antigos, né? Os modelos mais antigos e dele mesmo, né? Já tá bem melhor, tá bem mais rápido, né? Também gasta menos recurso. Então, e ele já faz todas aquelas coisas que a gente falou, né? Ele faz detecção de objeto, então faz os quadrados em volta para saber onde está a localização só, segmentação de distância. Ele não faz a segmentação semântica, né? Porque a de instância já supre, né, a necessidade. E basicamente o YOLO, uma grande vantagem dele é que ele faz isso muito rápido, né? Porque ele usa aquele mecanismo que eu expliquei de fazer o grid e achar já todos os objetos de uma vez, tá? A maioria dos outros modelos, eles faziam de outra forma, eles pegavam e ia passando uma janela deslizante pela imagem inteira para saber se acha, né, alguma pessoa, algum objeto em algum lugar. O YOLO não, ele usa esse mecanismo aí de achar onde está o centro dos objetos e ele funciona bem mais rápido, né, do que os outros. Inclusive em tempo real, né? Tem várias aplicações aí, se vocês procurarem sobre YOLO, um monte de aplicação em tempo real, inclusive em vídeos, né? Que ele vai classificando em tempo real, assim, com a câmera também. Você pega a câmera, você consegue fazer uma aplicação que já vai detectando as pessoas onde elas estão, as coisas onde elas estão em tempo real, porque ele funciona muito rápido, né? Ele é tão rápido que dá para você usar ele em tempo real. Inclusive em dispositivos mais simples, tá? Em celulares, por exemplo, você consegue rodar os modelos menores. Tá? E ele tem aí então a detecção, segmentação de instância, a detecção de pose, né? A detecção de orientação, para saber qual que é a orientação que está o objeto, se ele está para cima. Né? Se você conseguir centrar aqui, ele até dá uns exemplos, né, do que é aqui a orientação dos barcos aqui, né? Então ele dá a orientação dos carros, né? Essa detecção de orientação. E a classificação simples, que é aquilo lá, você mostra uma imagem, ele só vai falar o que aquela imagem, o que tem naquela imagem. É uma pessoa, um gato, um cachorro. E isso aqui já é tudo treinado. E ele tem vários modelos aqui, tá? Ele tem o Nano, o NSMLX é o tamanho do modelo, tá? Quanto maior, mais pesado, mas é melhor também, né? Ele tem uma acurácia melhor. Tem até o gráfico aqui, né? Mostrando a diferença do nano, o quão bom ele fica, o pequeno, small, e o médio, o grande e o extra grande. Né? Você vê aqui que do nano pro small é grande o salto, né? E ele vai ficando cada vez menor aí. Então, o médio aí já está praticamente igual aos outros, né? O large. Né?
E o large extra large já nem tem tanta diferença. Mas mesmo o médio aqui, ele já chega numa qualidade aí bem melhor do que os antigos, né? O primeiro iolo ali, ó, ele já tá melhor do que o primeiro iolo, já o médio. E ele era bem grande, né? Esse número aqui embaixo é quanto tempo que demora em milissegundos para sair uma imagem. É bem rápido, né? Usando o placa de vídeo, né? T4. Então ele é bem rápido, né? Mesmo os mais avançados. Só que se você for treinar, né, ele não é tão rápido assim, né? Porque treinar, na verdade, sempre é muito mais pesado você treinar, mostrar é, exemplos do que se você simplesmente mandar ele verificar o que é aquilo, achar onde estão as coisas na imagem. Então aqui esse YOLO 11 tutorial, ele é um tutorial bem simples. Eu vou colocar ali no chat para vocês. Ele é bem simples e direto, né? Ele tem ali um pouquinho de explicação, falando como é que funciona. Aí você começa aqui instalando o Ultralytics, tá? Check só para ver se instalou tudo certinho. Tem que ser melhor com placa de vídeo, né? Instalar aqui um ambiente com placa de vídeo. Ele instala rápido, né? Porque já está meio que em cache lá no Google, né? Então ele baixa rapidão e instala relativamente rápido. E ele cria um executável, basicamente. A hora que você instala, ele já cria esse executável que você já consegue passar uma imagem para ele direto. Ele já vai baixar o modelo que você passar aqui para ele. Aqui é o YOLO Nano de detecção de objeto, né? Então, se a gente olhar lá no. Onde que estava? Ó, são esses os nomes, né? Então ele está puxando esse daqui, esse Nano 11. Tá? Então você olhar ali, basicamente ele já vai fazer o download e já vai executar com base nessa imagem aqui. Tá? E a imagem você pode, né, essa imagem aqui, a imagem você pode trocar ali, ele já vai mostrar rapidinho para você ali a detecção em outra imagem. Né? Vamos executar isso daqui para a gente ver se tá funcionando, né? Daí a gente pode trocar ali para ver se dá certo. Então, basicamente, você nem tem que programar aqui, né? Nesse jeito aqui de utilizar. Aí, ele já baixou, tá? Ele já baixou a imagem também, então ele mostra aqui onde ele baixou. Runs Detect Predict, tá? Runs Detect Predict e o nome da imagem. E ele mostra ali já, né? Vou tentar pegar uma outra imagem aqui, ver se ele ser uma imagem aberta aqui. Vamos ver aqui. Licenciar. Copiar endereço da imagem. Vamos ver se ele vai. Aí você tem que pôr aqui, né, para ele baixar. Baixou. Onde que ele colocou?
no Detect Predict 2, né? Porque como eu rodei outra vez, ele tá no Predict 2 agora. Então eu coloquei o 2 aqui e o nome do arquivo é diferente, né? Esse free photo of you. Ele não achou. Será que ele salvou com outro nome? Deixa eu dar um list aqui, que aí ele mostra. Tá aqui. Ah, eu acho que é a extensão. Eu não sei porque ele cisma que tem que ser. Que a extensão tem que ser JPG, não dá certo outra extensão. Então, vou fazer um move aqui. Eu acho que era isso, se eu não me engano. Só mudando para JPG aqui. Eu vou listar aqui para ver se mudou o nome. Não, ele não achou mesmo essa foto. Tá com alguma coisa um pouquinho. Não, ele baixou. Onde eu tô aqui? Parece que ele já tá no caminho certo aqui. É, ele já tá no. Ah, tá, mas aqui é a imagem normal, né? Sem estar processada. Quero ver a imagem processada, que aí ele mostra as saídas. Cadê? Vamos listar aqui. É JPG, é só tirar aqui. É que ele sai como JPG. Aí, ó. Então ele já achou ali, né? É bem grande essa foto aqui. Mas sai ali, ó. Pessoa, 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 várias pessoas, cachorro, e ele achou que esse cachorro. Ah, esse aqui acho que é mesmo uma ovelha. Que ela tá pintadinha aqui, a orelha. Isso aqui é com. Ou não? Não, não é não. É um cachorro, né? Ele achou que é uma ovelha. Esse cachorro. Porque acho que é por causa da cor aqui. E ele não achou, né? Todos também. Pegou só um aqui. Ah, pegou outro aqui também. Mas é isso aí, né? Só pra dar uma olhada. Aí você pode passar na segmentação aqui. Segmentação, a diferença é que daí ele vai mostrar todo, vai segmentar tudo, né? Então vai segmentar aqui exatamente onde a pessoa tá. Para jogo também, né? É importante, aplicações de jogos. Isso é importante também para saber, por exemplo, se é um objeto tá tocando o outro de verdade, né? Porque só com a caixa aqui, não, às vezes fala que tá tocando, mas não tá, né? Aqui no caso tá, ó. Aqui não, né? Que apesar da caixa tá perto aqui, parece que esses dois não estão se tocando. Então é importante também para várias aplicações, né? Você ter exatamente aqui qual que é onde está o objeto. Tentar passar o outro. Vocês veem que vai rapidinho, né? Mesmo sendo uma imagem pesada. Aqui na verdade nem preciso baixar de novo, já baixei ali. Deixa eu só passar aqui, free photo. Pega. Baixou, segmentação, rodou, foi para onde? No Predict 2 também.
Predict 2 e saiu, acho que com esse nome. .jpg, provavelmente. Aí, ó. Aí ele ficou bem, né? Delineou bem certinho ali os objetos. Apesar dele ter colocado só um cachorro, ele juntou os dois aqui, né? Esse e esse daqui ele colocou como um objeto só. Cachorro siamês. Mas as pessoas tá separada, tem várias. Uma, duas, três. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Inclusive ele achou até essas duas aqui, ó, diferentes. Mal dá pra ver, né? Acho que ele só não pegou esse aqui de trás, né? Daí também já era demais. Mas pegou esse, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. E é isso aí. E aqui é a pose, né? Pra detectar a pose. Detecção de pose, então, né? Para aplicações aí de realidade aumentada, para filmes, né? Também de computação gráfica, o pessoal usa aí bastante também, isso daqui. Detecção de. O que aqui é a detecção aqui, né? Essa detecção, veja que ele sempre é um retângulo, mas é um retângulo reto, né? Um retângulo sempre orientado quadrado para cima, né? Enquanto que aquele último ali de baixo, ele é um retângulo, só que é um retângulo orientado, né? Então ele acompanha o objeto. Se o objeto está deitado, ele vai fazer o retângulo deitado também, tá? Enquanto que a detecção de objetos simples não, mesmo que esteja deitado, ele vai fazer um quadrado reto, beleza? E aqui, então aqui só mostrando, né, a execução aí do Iolo em vários, em todos os tipos, né, formatos dele. Você consegue até rodar os maiores aqui, né? Eu nunca tentei o médio, mas o small eu sei que vai tranquilo. É pequeno, 18 mega também. Ele caiu no Predict 3 e o nome é para ser o mesmo. Vamos ver se. Ah, small ficou. Já melhorou, já achou que. Já sabe que é cachorro mesmo aqui. Aqui deu na mesma. E as pessoas ele já tava pegando certo, né? Vamos ver se roda. Porque como eu falei, ele é pesado para você treinar. Para rodar, ele roda rapidão, né? Você vê que essa placa de vídeo T4, ela não é tão forte assim, né? Ela é boa, mas não é tão. Não é lá aquelas coisas. Não, o médio pro pequeno não deu diferença. Ah, também eu não mudei aqui, né? Aqui é o Predict 4. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Aqui ele separou dois cachorros. Mas só a bundinha desse ele pegou. Não fez o quadrado atravessando aqui. Ele pegou a bundinha de um e o outro aqui inteiro. É isso. Vamos. Eu acho que ele roda também os outros, porque é mais pesado para baixar do que para rodar, né? 49 MB. É. Aqui o Detect agora é o 5. Ah, aqui, ó. Aqui ele pegou inteiro o cachorro. Separou. Separou três cachorros aqui, pelo jeito. Mas não achou esse daqui de trás, né? Vamos ver o X. Ver se acha. X já é mais pesadinho. Mas também não.
não é grandes coisas, não. 109 MB. Ah, tem que mudar aqui Predix 6 agora. Ah, aí, ó, o 6 pegou até o cachorro ali no fundo. Aí sim, ó, esse aqui ficou certinho. Pegou um cachorro aqui. Não, tem um outro aqui ainda, parece. E pegou um outro aqui no meio. Mas esse aqui tá. Pegou, né? Pegou esse aqui. Tá mais escondido. As pessoas também, ó. Pegou essa daqui que tá atrás. Pegou até um backpack, uma mochila aqui, ó. Pegou só a alça aqui da mochila e já achou aqui. Então, realmente, né, mais preciso aí o, o maior, o X. Aí eu vou mostrar aqui esse butterfly, porque esse aqui é o que, aquele ali é um exemplo já que eles dão, né? Esse aqui é o que fiz mesmo, daí eu retreinei aí usando esse, esses dados aqui de borboletas que tem lá no Kaggle. Se procurar lá, são esses dados aqui de borboletas. Aí eu puxei ele aqui para pro Colab aqui. Aí você consegue usar aqui o pacote do Kaggle Hub para baixar os dados que estão lá no Kaggle. Esperar instalar ali. Aí ele baixa para um caminho bem complexo aqui, né? Porque daí eu tô só criando outra pasta e movendo para ficar aqui mais simples. O caminho completo é tudo isso aqui. Ele grava aqui na variável, só que aí dá uns problemas na hora de rodar. É melhor colocar aqui no content aqui que é o caminho padrão aí que o Colab consegue escrever e ler. Se você tentar rodar aqui nesse outro, ele não consegue é, escrever os arquivos temporários que ele precisa. Nossa, tá demorando mais que da outra vez, parece. Bom, daí aqui a ideia é baixar, aí criar a pasta, só contente o butterfly aqui, aí eu movo os dados para ele, eu coloco o caminho novo para valer isso daqui, né? Aí, ó, criou aqui, só para ficar mais fácil aqui, né, de achar. Ué, parece que veio diferente agora. Da outra vez que eu rodei, ele veio só Content Butterfly /2. Agora parece que tem esse. É, é meio bugado, às vezes ele não deixa. Deixa eu apagar e criar de novo. Eu não sei porque que às vezes ele não deixa rodar. Acabei de rodar, ele foi, aí agora não tá indo mais. Tá de- novo.
É, aparentemente tá indo, vamos ver. Acho que vai. Aí aqui eu só tô, então, trabalhando com pandas mesmo, né? Aí eu tô separando aqui em treino e validação, os dados aqui de treino e validação. Aqui é só separando uma fração para treinar, uma fração para validar. Daí eu movo, né, para as pastas respectivas, tá? Tô movendo as coisas aqui para as pastas corretas. E aí eu pego aqui e baixo o IOLO só de classificação, que aqui são só borboletas de espécies diferentes, que eu preciso classificar qual que é a borboleta correta. Aí eu baixo lá, ele é pequenininho. Aqui é só para eu ver, né, como que é o iolo, ó. Então você consegue ver as camadas que tem ali, né, as camadas convolucionais, como é que é a configuração ali das camadas, né? Tem lá várias camadas convolucionais. Aí ele tem um bloco de atenção que a gente vai ver talvez na aula depois da próxima, tá? Essas camadas atencionais aqui, porque essa versão 11 já tá bem atual, já tá usando recursos aí mais atualizados, tá? Eu ainda não falei dessa camada atencional aí, vou falar quando eu for falar de IA generativa. Aqui é para treinar, e também ele tem um mecanismo bem simplificado aqui de treinar, né? Você passa onde estão as imagens. Ele precisa ter essa estrutura aqui, tá? De teste e validação. Treino, teste e validação. Aqui eu falo quantas vezes eu quero treinar, né? Época, 10 épocas significa que ele vai treinar 10 vezes em todas as imagens aqui, né? Passando por todas as imagens. Bet 32 significa que ele vai treinar, cada vez que for treinar, ele vai pegar 32 imagens de uma vez. Aqui é o tamanho da imagem, 224. E freeze é que, lembra que eu falei que quando você trabalha com modelos pré-treinados, o que a gente costuma fazer? As primeiras camadas a gente costuma não treinar elas, porque lembra que eu falei que aqueles primeiros filtros que são aprendidos, eles são filtros genéricos que conseguem capturar características gerais da imagem. Se ela tem algum padrão de textura que lembra pelo, lembra cabelo, um padrão que lembra olho, lembra boca, sei lá, ele consegue detectar padrões nas imagens, tá? Essas primeiras camadas. Então o que a gente faz? A gente congela ela e treina, na verdade, só as camadas finais. Pra gente. Isso economiza, além de você não perder o que já tinha sido treinado, né? Você reutiliza o que já tinha treinado. Você consegue treinar mais rápido agora, porque você não precisa treinar todas as camadas anteriores. Então eu vou congelar ali as 10 primeiras camadas e só a última que realmente sai a classificação é que eu vou retreinar. Não é muito comum fazer isso, né? Às vezes, talvez seja melhor eu retreinar as duas últimas, né? A última e a penúltima também, tá? Então, vou colocar aqui um freeze 9 aqui, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, todas as camadas que ele está congelando ali, tá? Aí aqui está treinando, né? Ele treina um pouquinho mais rápido. Se eu deixar todas as camadas aqui sem congelar, demora bem mais, tá? E aquilo que eu falei, tá? Treinar ele não é tão rápido, ele demora, tá? Então tem 142 imagens, ele tá lá treinando. Treinou uma época, saiu aí a perda de 4,3. Já tá diminuindo aí a perda 3 de 700.
É, é, mesmo sendo pequeno, né? Esse modelo aqui é pequenininho. Tem, acho que 15 megabytes que ele baixou, né? E até pela memória que ele fala aqui embaixo, quanto de memória na placa de vídeo está sendo utilizado. É 400 megas só, né? Então, essa placa de vídeo acho que tem 16 GB, né? Então tá suave aí. Placa de vídeo quase não tá trabalhando. Aí, tá. E aí tá melhorando aí, né? A loss. Aí vai demorar um pouquinho, né? Aqui só mostrando aí depois que eu já tinha rodado, né? Aqui, então tem o que é as espécies, né? Que de cada uma. Tá? Na verdade, o que que ele predisse para cada uma. Então, essa que ele predisse que é isso com 85% de certeza, esse aqui tem menos certeza, né? Que é. E aqui, aqui é o. Eu faço aquele gráfico para saber quais classes que foram bem classificadas, né? E quais classes não foram bem classificadas. Então aqui a gente consegue ver aqui, passando o mouse em cima, né? Os que estão aqui são os que ele acertou tudo, né? Precisão 100%, o recall 100%, tá? Esses termos aí são bastante comuns na área de classificação. A precisão é o seguinte: do que foi classificado, qual que é o percentual de acerto dele, tá? Se ele falou que era essa espécie, quantos por cento ele acertou? Se der 100%, ele acertou todos que ele falou que era esse, é esse mesmo. E o recall é outra coisa. Por exemplo, esse daqui, Great J, apesar de ele ter todos que ele classificou como Great J, são Great J mesmo, tá? São essa espécie mesmo. Só que a precisão, o recall também é chamado de sensibilidade, que é o seguinte: dos que são dessa espécie, quantos por cento ele classificou como dessa espécie? Então, dessa espécie, das, das borboletas que são dessa espécie, só 71% ele classificou como sendo dessa espécie. Aí ele errou, né, várias classificações. Mas o que ele classificou como isso é isso mesmo, tá? Então é isso que significa precisão 100% e recall não tão alto, né? Não 100%. Então o que ele classificou como isso é isso mesmo. Só que várias dessa fotos que era dessa espécie ele não classificou corretamente, né? E aqui é o contrário, né? Recolta 100%, então tudo que era dessa espécie ele classificou certo, como sendo dessa espécie. Só que ele classificou algumas que não eram dessa espécie como sendo dessa espécie também, tá? Então é isso que é a precisão e o recall, tá? Recall o pessoal chama de sensibilidade também, que acho que mais fácil de entender, né? O que é sensibilidade do que é recall. Então, sensibilidade é, dado que é essa espécie, qual que é a chance dele acertar que é essa espécie mesmo? Né? Então, tá ali. Não tinha imprimido nenhuma imagem. Eu tinha colocado umas imagens que acho que eu tirei depois. Ah, ele terminou aqui. Ó, 89% de acerto, top 5, 97. Então lá 968 testes de 75 classes. Aí ele vai classificar as testes. Daí a matriz de erro. E aí a acurácia geral em cima da classificação do teste, né? Então ele acertou 90%
das espécies no teste. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma que ele classificou certo e uma que ele classificou errado. Então, true e predict. Tá. Ah, é que ele não é numpy. Tem que transformar em numpy. É que isso aqui vai falar pra mim se... Cadê? Acertou ou não, né? Então, se der true é porque acertou, se não é porque errou. Aí eu vou conseguir pegar, por exemplo, uma imagem. Onde que estão as imagens? Aqui. Meio ruim de navegar aqui. Deixa eu mostrar as 10 primeiras. Acertou tudo. Só erra lá pro final aqui. A 90 ele errou e a próxima ele acerta. Então, eu vou pegar a 90 aqui. Deixa eu ver qual que é. Ele não tá autocompletando aqui pra mim. Ah, então esse ele classificou errado. Era 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 Suit Wing, ele classificou como Morning Cloak. Pois a gente tem que ver o que que é. Que abrir ela. Aí, ó, essa é a Sutrin de verdade. É bem parecida, né, as duas. Por isso que ele... Não, mas era... Tá certo, os dois é o mesmo. Ah, aqui, o Morning Cloak é esse aqui. É, com a asa aberta, com a asa fechada deve ser parecido. É, não é tão parecido. Mas também eu tô usando o Nano, né? O Nano não é tão bom também. Talvez se eu usar um outro modelo melhor, ele consiga lidar melhor com isso. Beleza? Professor, assim Oi? que o Google Lens consegue fazer taxonomia de certas espécies, É, eu não sei qual modelo ele utiliza, né? Mas com certeza ele usa algum modelo desse tipo aí para fazer
para classificar, assim. Até o Fotos, né? O Fotos ele identifica só objetos, né? Não chega a identificar a espécie. Mas, mas é isso aí. Eles usam modelos de inteligência artificial desse jeito aí. Para saber que objetos tem na imagem, né? Ele consegue classificar suas fotos lá, separar os por categorias. Dá até para tem até versões de servidor para você instalar em casa que faz isso também, né? Você consegue instalar inteligência artificial e ele classifica suas fotos lá. Cadê aqui? Bom, é isso. Daí, na verdade, o que eu queria que vocês fizessem é tentar fazer alguma aplicação aqui com o Iolo mesmo. Não precisa nem retreinar ele. Vocês podem utilizar ele mesmo e ver se consegue fazer uma aplicação prática, falar o que, que vocês estão fazendo e tentar achar coisas na imagem aí para ver se você consegue descobrir uma aplicação prática. Tem, é, é, isso aqui é bem interessante, né? Esse tipo de análise que você consegue fazer pensar em várias aplicações, né? Na biomedicina, né? Eu já falei de contar células, né? De até achar células, achar tumor, consegue achar várias coisas aí nas imagens. Mas tem várias outras aplicações até mais bestas que a gente pode pensar e brincar, né? Por exemplo, você colocar uma câmera, ele descobrir se seu cachorro tá saindo de casa, tá perto do portão, se ele tá perto de sair, né? Dá pra fazer várias coisas mais bestas. Tem até, acho que tinha contaram a história de um professor que fez para ver se o filho tava roendo a unha. Ele colocou a câmera que daí identificava ver se o filho tava roendo unha para daí o próprio aparelho dava um bip, alguma coisa assim, para ele parar, para ele lembrar de parar de roer unha. Deixou apontado pro sofá, assim, enquanto ele tava assistindo TV. Dá para pensar Professor, em aí várias. nesses casos, É, o código roda em tempo real. esse aqui, Ele não isso aqui é. roda se você. Inclusive essa imagem gigante aqui, né? Você viu que eu Isso. rodo ele, ó. Porque ele tá baixando, né? Mas se eu rodar ele direto aqui, passando só o nome da imagem, ele roda praticamente na hora aqui, você nem Não, vai. sim, mas numa aplicação prática, por exemplo, em câmeras, essas câmeras novas com inteligência artificial, que Ah, pega aqui, eu quando o parei. humano passa e tal. Uhum. Esse código está rodando em cada. Ele roda uma vez a cada frame. Sim, roda uma vez por frame. Então ele exige um super processamento. Não, Com não. certeza. Na verdade, não. Esse Iolo aqui, a ideia, a vantagem dele é justamente essa, que ele é super leve, né? Ele aqui com essa placa T4, que ela não é uma placa top, ele consegue fazer, ó, ele consegue fazer o extra large, né? O modelo maior, ele faz em 12 milissegundos um frame, né? Então ele faz super rápido. Ele é super eficiente, né? Por isso que o Iolo ficou tão famoso, que ele consegue fazer o deploy até em câmera de celular, o Iolo. Interessante, né? É. Assim, às vezes você vai ter que dar uma diminuída, né? Não fazer em todos os frames, né? Mas ele funciona. Dá até para colocar no celular para rodar. A gente pode até tentar fazer depois aí na aula, como projeto. Tá? Eu vou deixar então aqui esse caderno para vocês. Aí vocês podem pensar em alguma aplicação simples, colocar umas imagens aí só para fazer um protótipo, né, do que se daria certo, se ele acha as coisas que vocês estão procurando, estão pensando, tá?
para ver se daria. Legal. Aí no final a gente escreve um tipo de um relatório, uma É, última célula. escreve, escreve uma conclusão, o que você tá pensando em fazer, né? Se ele achou ou não, se você teria que treinar ele com imagens, com mais imagens, né? Alguma coisa do tipo. O que daria para fazer. Beleza? Legal. Você já tinha passado esse link aqui no chat. Aí essas alterações que você fez é só salvar que já usa o mesmo link, né? Na verdade não, porque esse aqui ele não tá no meu drive, né? Eu vou. Ou tá. Não, acho que esse aqui tá no meu drive, sim. É, Eu o que você consigo colocou no salvar. chat. Dezenove. Salvo já tá. Aí, já é o mesmo link. Ah, mas eu Beleza. coloco lá no Moodle depois pra você. Eu posso tirar uma dúvida aqui mais referente à atividade?